E muito bem, esse é o primeiro exercício que envolve contas, os outros resolveremos em aulas. Esse exercício fala o seguinte: às 9h30, eu vou sublinhar os pontos que eu acho mais importantes. O Osmar saiu de casa com sua bicicleta para visitar alguns amigos. Isso aqui é um blá blá blá. Primeiramente foi a casa de Odair, distante 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Então ele levou meia hora para percorrer esses 12 quilômetros. Após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu, isso aqui é importante, tá? Ele ficou parado na casa do Odair por meia hora. Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo a velocidade constante de 20 km por hora. Chegou lá às 11h30. Qual foi a velocidade escalar média de Osmar em km por hora, desde sua casa até a casa de Rosângela? Então vamos fazer aqui um desenhozinho. Para nós, Osmar vai ser essa bolinha. E esse vai ser o trajeto total. A Rosângela, vamos pegar uma bolinha azul. A Rosângela vai estar aqui. E no meio do processo vai estar o Odair. Vou colocar aqui. Então, Odair, Rosângela, Osmar. Osmar vai se movimentar em direção aqui ao Odair primeiro. Então, essa distância que ele vai percorrer é de 12 km. E a distância entre Odair e Rosângela, a gente não conhece, o exercício não fornece para nós. Porém, ele nos diz que o Osmar se moveu com uma velocidade constante de 20 km por hora nesse trecho. E o exercício quer saber a velocidade média do Osmar quando ele sai da sua casa e chega até a casa da Rosângela. Para calcular a velocidade média do Osmar, eu preciso saber o quanto ele se deslocou e o tempo que ele levou para se deslocar. Vamos começar pelo tempo, que é mais fácil, porque os valores já estão estipulados aqui. Então é só calcular. Nesse primeiro trecho ele levou quanto tempo? Meia hora, né? 30 minutos. Só que aqui na casa do Odair ele ficou mais 30 minutos. E nesse ponto, quanto tempo ele levou mesmo? Era 9h30, chegou 10 horas, ficou mais meia hora, 10h30, e chegou lá na casa da Rosângela às 11h30. Então, nesse trecho, ele levou 1 hora, tá? Então, totalizando a viagem toda, eu nem precisava fazer esse desenho, né? Era só olhar o horário inicial e o horário final, que vai dar 2 horas. Então, o intervalo de tempo, vai ser de 2 horas, né? Porque ele sai às 9h30 e chega às 11h30. Pronto, precisava fazer toda essa análise, não. Só falta descobrir qual foi o deslocamento que ele realizou para sair da sua casa e chegar até a casa da Rosângela. Para isso, vamos ter que usar essa velocidade. O que acontece, gente? A velocidade média que ele realizou foi de 20 km. O deslocamento eu não conheço. Eu preciso saber qual é a distância da casa do Odair até a casa da Rosângela. É fácil, não precisa fazer nenhuma conta, mas eu vou fazer a conta mesmo assim. Eu vou precisar dessa equação, porque o problema me diz que a velocidade média é 20. E o tempo que ele levou para se deslocar da casa do Odair até a casa da Rosângela foi de 1 hora. Então o deslocamento vai ser calculado assim. Vou tirar esse H. Agora o 1 passa para cá multiplicando, então vou ficar com 20 vezes 1 é o meu deslocamento. Ou seja, o deslocamento é de 20 km. Professor, eu já sabia que era 20 km, porque se ele levou 1 hora da casa do Odair até a casa da Rosângela com uma velocidade de 20 km por hora, essa velocidade aqui já me diz que a cada hora o Osmar se move 20 km. Então, se passarem 2 horas, com essa velocidade, ele vai percorrer 40 km. Se passarem 3 horas, vai ser 60 km. Então, isso aqui já me dá a informação que eu quero. Então, eu não precisava fazer toda essa conta. Eu sei, gente, eu sei que não precisava fazer toda essa conta, mas eu quis fazer para mostrar para vocês. Agora que eu sei que da casa do Odair até a casa da Rosângela tem 20 quilômetros, eu posso somar a distância do Osmar até o Odair e do Odair até a Rosângela. Isso aqui vai me dar 32 km. Então, o meu deslocamento vai ser 32 km e o meu intervalo de tempo vai ser de 2 horas. Tá aqui, ó. Então, isso aqui vai me dar, vou apagar esse horas aqui. Isso aqui vai me dar 16 km por hora. Então, essa é a velocidade média que o Osmar realizou das 9h30 até as 11h30. Lembra que eu falei? Para a velocidade média não me interessa o que aconteceu aqui no meio. Só me interessa o que aconteceu no final e no começo. Só me interessa
quanto tempo ele levou para sair de um ponto e chegar no outro e qual foi essa distância que ele percorreu ou o deslocamento que ele percorreu. Tá aí a resposta, 16 km por hora. Vamos para a próxima. Nesse problema, ele está nos dizendo que a Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando. Então, basicamente, nós temos o seguinte. Digamos que o continente antes era isso aqui. Ele se repartiu e ficou um para cá, outro para cá e outro para cá. É isso que ele está me dizendo. Vamos continuar. Supõe-se que há 120 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a se separar e que os locais onde estão as cidades de Buenos Aires e Cidade de Cabo coincidem-se. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 quilômetros. Calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano. Bom, gente, de novo, ele quer calcular a velocidade média. Então a equação que eu vou usar é essa. Qual é o problema aqui? Eu tenho 120 milhões de anos atrás. Isso aqui pode gerar uma confusão. A distância, por quê? 120 milhões é esse número aqui. É 120 seguido de 6 zeros. Isso aqui é 120 milhões de anos. E eu vou ter que fazer uma conta com esse valor gigantesco. A distância que eles vão ficar é de 6.000 quilômetros. Então, isso aqui é o meu tempo e isso aqui é o meu deslocamento. 6.000 quilômetros. Qual é o problema aqui, né? O exercício quer que a resposta seja em centímetros por ano. Então, eu tenho que transformar quilômetro para centímetros. Primeiro, vamos fazer o processo de passar de quilômetros para metro. Para isso, eu tenho que lembrar que 1 quilômetro é 1.000 metros. E aí, então, aonde eu tenho a unidade de quilômetro, eu vou colocar um vezes aqui, 1.000 metros. Pronto, agora está em metros, mas eu quero o resultado em centímetros. Então, eu tenho que lembrar que 1 metro, isso aqui é a unidade, significa que isso aqui é 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, o meu deslocamento vai ser 6.000 vezes 1.000 vezes 100, e aí a unidade vai se transformar em centímetro. Então, recapitulando, de quilômetro para metro eu multiplico por 1.000, de metro para centímetro eu multiplico por 100. E aí o meu deslocamento vai ser esse valor aqui, ó. Opa, foi um zero a mais. Agora eu vou conseguir calcular minha velocidade média em centímetros por ano. E agora, gente, nós temos os dois valores, o deslocamento e o intervalo de tempo. Eu posso calcular minha velocidade média com essa equação. E aí eu vou ficar com isso aqui, ó. São números horríveis de se trabalhar, mas tem um macete aí para facilitar a nossa vida. Deslocamento é esse valor. Então vai ser 6 seguido de 3 zeros, mais 3 zeros, mais 2 zeros. Tudo isso vai ser dividido por 120 milhões, que é 120 seguido de 3 zeros mais 3 zeros. Qual é o truque aqui? É um número gigantesco, eu não sei trabalhar com isso. Então vai cortando zeros até não sobrar mais. Corta em cima e corta embaixo. 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 Pronto. Fiquei com 60 divididos por 12. E 60 divididos por 12 dá 5. Então o resultado é 5 centímetros por ano, que dá exatamente a resposta correta. Não é um problema difícil, é um problema fácil. A única dificuldade aqui é trabalhar com todos esses zeros aqui, gente. E lembrar que ele quer a resposta em centímetros por ano. Poderia ser em quilômetro? Poderia, mas aí daria um valor muito, mas muito, muito, muito pequeno. Seria algo assim, ó. VM seria 0,00005 quilômetros por ano. Por que eu estou mostrando isso? Porque se você quiser depois, é só multiplicar por 1.000 esse valor e depois multiplicar por 100 e aí tu vai ter o resultado em centímetros também, tá bom? Então, é isso, gente. Problema fácil, mas que pode ter alguma complicação. E vamos para o próximo. Muito bem, pessoal. Esse próximo problema diz que um atleta percorre 600 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo, em seguida mais 800 metros em 4 minutos e 10 segundos. Calcule a velocidade escalar média do atleta nesse percurso em 1.400 metros. Aqui a coisa já começa a complicar um pouquinho mais, porque o negócio é o seguinte. Inicialmente, o corpo está aqui e ele percorre 600 metros de distância. Na sequência,
ele vai percorrer mais 800 metros, totalizando então 1.400 metros de deslocamento. Então o deslocamento dele vai ser, vamos fazer bem detalhado, 600 mais 800, que é 1.400 metros. Para determinar a velocidade média do início S0 até o fim S, eu preciso saber quanto tempo ele demorou para sair do ponto inicial até chegar ao ponto final. O tempo ele só me dá no trecho dos 800 metros, que aqui é 4 minutos e 10 segundos. 4 minutos, a gente tem que fazer a conversão para segundos, tá? 4 minutos vai me dar 240 segundos. Mais os 10 segundos, eu vou ter um tempo de 250 segundos desse ponto até esse ponto final. Falta descobrir agora quanto tempo ele levou nesse primeiro trecho, que eu vou chamar de variação de tempo A. Nesse caso, ele vai ser o deslocamento divididos pela velocidade média dele. Aqui a velocidade média foi de 4 metros por segundo. Então agora é só dividir os 600 metros que ele fez pela velocidade de 4 metros por segundo, que eu vou ter minha variação de tempo naquele primeiro trecho. E eu vou ter esse resultado aqui, ó, 150 segundos. Professor, como é que eu vou lembrar desse ponto aqui? Faça o seguinte. Você tem a única equação, por enquanto, que você vai trabalhar é essa daqui. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O que você vai fazer? Você vai trocar a velocidade média pelo intervalo de tempo e vai ficar com essa equação. E aí você tem uma equação para calcular a variação de tempo. Se você quiser calcular o deslocamento, você vai pegar o ΔT e passar para o outro lado multiplicando e vai ficar com essa equação aqui, ó. Lembrando que o pontinho nada mais é do que uma multiplicação. Então, se eu quiser saber o deslocamento, é só pegar o tempo e multiplicar pela velocidade média. Se eu quiser saber o tempo, é pegar o deslocamento e dividir pela velocidade média. E se eu quiser saber a velocidade média, eu pego o deslocamento e divido pelo intervalo de tempo. Pronto, pessoal. Agora que eu tenho o tempo que ele levou para percorrer os 600 metros e depois o tempo que ele levou para percorrer os 800 metros, eu posso somar eles e ter um tempo total de 150 segundos para o primeiro trajeto, mais 250 segundos para o segundo trajeto, que eu vou ter 400 segundos de intervalo de tempo total, desde o início até o fim. E aí é só fazer a conta agora. Velocidade média vai ser o deslocamento, que nesse caso o total é 1.400, divididos pelo tempo total, que é 400. Eu posso cortar esses zeros aqui, vou ficar com 14 divididos por 4, e isso aqui vai me dar 3,5 metros a cada segundo. E é isso, gente. É um pouquinho mais difícil que os anteriores, mas ele não é tão complexo. A única coisa que eu vou ter que descobrir é a distância e o tempo de cada trajeto. Tá bem? Vamos para o próximo. Nesse exercício aqui, gente, ele diz o seguinte. Para partir da cidade A e chegar à cidade B, o motorista de caminhão precisa percorrer 100 km. Ele percorreu os primeiros 20 km, vamos sublinhar essa parte, com velocidade de 80 km por hora. Após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado durante 30 minutos. Qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar até a cidade B, né? 2 horas após ter partido de A. Isso aqui é importante. Então vamos tentar desenhar aqui para entender melhor esse problema. O caminhoneiro está na cidade A. Ele vai querer chegar até a cidade B, que fica a 100 km. Então o deslocamento total vai ser de 100 km. O problema me diz o seguinte, ainda mais, que ao sair da cidade A, ele tem que chegar na cidade B em 2 horas. Então o ΔT total tem que ser 2 horas. Senão ele vai atrasar a entrega dele. Só que tem um detalhe, né? Qual que é a pergunta que ele faz pra gente? Aí é uma sacanagem, olha só. Ele quebra nesse ponto, no 20 km de A, da cidade A. Então ele vai precisar percorrer uma distância de 80 km para chegar até o seu destino. Só que ele não me fornece explicitamente, quando eu digo explicitamente, ele não fornece diretamente, quanto tempo ele vai ter para percorrer esses 80 km. E aí a gente tem que descobrir esse tempo, porque a distância a gente já tem. O que ele pede para a gente? Calcular a velocidade média que o corpo vai precisar, o caminhão, desculpa, vai precisar para percorrer os 80 km. Só que eu não tenho o tempo que ele vai levar para isso. Mas ele me dá
a noção de o que vai ser preciso. Por exemplo, dessas 2 horas, ele vai ter que tirar 30 minutos, que é o tempo que ele ficou quebrado na estrada. E também vai ter que tirar um intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔTA, que é o tempo que ele levou para percorrer esses 20 km a 80 km por hora. Então, que nem no exercício anterior, eu vou ter que calcular primeiro o intervalo de tempo que ele levou para percorrer os 20 km com uma velocidade de 80 km por hora. E isso aqui vai me dar 0,25 horas. Então eu tenho que tirar daqui, dessas 2 horas, meia hora de tempo e 0,25 horas de tempo. Então isso aqui vai ser o seguinte: eu tenho que transformar essas meia hora, esses 30 minutos em horas. Isso aqui é 0,5 hora, tá? Então eu tenho 2 horas menos 0,5 horas menos 0,25 horas. E aí assim eu vou ter um intervalo de tempo que vai ser de 1,25 horas. Gente, eu sei que é estranho falar assim, 1,25 horas, mas é a melhor forma de trabalhar. Então, vamos lá. A velocidade média, vou escrever em preto. Deixa eu apagar essa parte que está em vermelho. Como é que eu calculo a velocidade média? É o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade média, que é o que eu quero fazer, vai ser os 80 km divididos por 1 hora e... Não é 25 minutos, tá? É 1,25 horas. Isso aqui dá 1 hora e 15 minutos. Então, a velocidade média vai ser de 64 km por hora. Essa vai ter que ser a velocidade média que ele vai precisar para percorrer os 80 km nesse tempo aqui, beleza? Novamente um problema que esconde uma das grandezas que eu preciso, que nesse caso aqui foi o intervalo de tempo de novo. O anterior foi intervalo de tempo, se eu não me engano, deixa eu olhar. Isso, foi intervalo de tempo primeiro, depois era só calcular a velocidade média. Vamos para a última questão aqui, que ela me diz o seguinte: um veículo percorre 120 km com uma velocidade escalar de 60 km por hora. A seguir, ele percorre 150 km com velocidade escalar de 50 km por hora. Qual é a velocidade média desse veículo no percurso completo? Esse aqui é mais fácil, tá? Mas, de novo, ele não me dá o tempo, né? Ele só me dá o deslocamento. Então, o deslocamento total vai ser os 120 km que ele percorreu primeiro, mais os 150 km que ele percorreu depois. Isso aqui me dá 270 km de deslocamento total. Só que tem o detalhe, né? No primeiro trecho, ele se locomoveu com uma velocidade média de 60 km por hora. Isso quer dizer que em 1 km ele andou 60 km. Em 2 km ele vai andar mais 60 km, que dá 120. Então, em 2 horas, foi o tempo que ele percorreu aqueles 120 km. Então, dá pra fazer, nem vou fazer a conta aqui de tão fácil que é. Já no segundo trecho, ele teve uma velocidade média de 50 km por hora. Essa velocidade está me dizendo que a cada hora ele percorreu 50 km. Então, em 1 hora 50 km, em 2 horas mais 50 km, que dá 100, e em 3 horas mais 50 km, que dá 150. Então, o intervalo de tempo aqui foi de 3 horas. Então, eu tenho um tempo total, né, do primeiro trecho mais o segundo trecho, vai ser de 5 horas. Agora, sim, eu posso calcular minha velocidade média. Esse aqui acho que para mim é mais fácil que os outros. Vai ser o deslocamento total dividido pelo intervalo de tempo total, que vai ser 270 divididos por 5, e eu vou ter uma velocidade média de 54 km por hora. Tá? Gente, exercícios como esse podem ser chatinhos, mas ainda são fáceis. Vai ter coisa pior, tá? Então comece a se acostumar com eles, para a gente poder dar sequência no seguinte quilômetro. Feito isso, então é isso, pessoal. Velocidade média, ela é meio chatinha às vezes de calcular quando tem uma variável escondida, que nesse caso aqui foi o intervalo de tempo, mas eu poderia esconder, por exemplo, o deslocamento, dá para fazer também. Mas eu não vou exigir muito de vocês nisso aqui, tá bom? Vou fazer coisas mais simples. Pelo menos um desses vai ter um só, tá? Dentro da atividade, mas é um só, tá? Próximo conteúdo vai ser movimento uniforme. Ali eu vou estar mais focado nos gráficos e na função horária da posição, tá? Então não esquente muito a cabeça com velocidade média, isso aqui não é tão importante. O mais importante desse capítulo todo aqui é o movimento relativo, tá legal? Então é isso. Forte abraço e até a próxima.